E aí, caras, conhecem os Despachados? Conheço, cara, altas dicas de viagens. E o Otimize Suas Viagens, vocês conhecem? Vixe, é louco, hein? Tem também o Tourcast, cara, dicas de turismo. E aí, cara, vocês estão falando aí dos Despachados, do Tourcast e do Otimize, mas vocês estão sabendo que vai ter um crossover aí dos três, mano? É sério? É sério? É sério, cara. Sério, pô, vou dar o play aqui pra vocês escutarem, se liga. A partir de agora, no seu player, começa o crossover mais esperado pelos viajantes de plantão. Dicas de viagem, turismo, diversão e lazer, juntos em um só podcast. Então arrumem suas malas, seus utensílios de viagem e vamos juntos com o Turismo Crossover. Olá, queridos audioespectadores! Sejam muito bem-vindos ao primeiro crossover de podcasts de turismo. Hoje faremos uma espécie de caravana podcastal, afinal serão 3 podcasts que falam de viagem e turismos reunidos aqui para falar do futuro da indústria do turismo. Portanto, lustrem suas bolas de cristal, preparem suas cartas e deixem o espírito da Mãe de Ná aflorar em você também. E como já dizia Peter Drucker, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E para fazer essa futurologia sobre o turismo, chamamos ao microfone ele que busca os caminhos ocultos da Pauliceia, a padoca com o pão mais perfeito entre os mais perfeitos, os segredos de Bitipoca e uma vaga para sua van vermelha, Samir Reis. Fala galera, meu nome é Samir, eu sou do Tourcast e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Sem pedir licença, vai mudar a nossa vida e eu não sei se a gente vai rir ou se a gente vai chorar. E hoje teremos também a participação luxuosa dele, que é o embaixador extraoficial de Orange County, na Flórida, diretamente das areias escaldantes do Ceará, falando diretamente dos estúdios da Infinite Tours, Bruno Ferreira. Olá a todos, aqui quem fala é o comandante Bruno Ferreira. Convido a todos a relaxarem e aproveitarem nossa viagem com destino ao futuro. Pode ser que tenhamos algumas turbulências no caminho, mas não se preocupem, pois vai dar tudo certo. Muito bem, eu sou o Foca e atualmente eu sou o caçula entre esse grupo de podcasters. Temos hoje o programa Despachados e nesse programa nós falamos de turismo de uma maneira leve, procuramos oferecer informações aos nossos ouvintes que façam com que eles tenham mais facilidade e consigam viajar cada vez mais e melhor. Esse episódio de hoje, ele não vai ser um episódio do meu podcast, nem do podcast do Samir, nem do Otimize Suas Viagens, do nosso querido Bruno. Ele vai ser o primeiro crossover, como eu já disse, e a nossa ideia é que a gente faça essa discussão dos temas de turismo, como que a gente imagina que o turismo, a indústria do turismo será no futuro. Talvez esse programa se torne um registro histórico, né? Não sei, quem sabe? É uma cápsula do tempo e no futuro a gente pode até ser cobrado por isso, hein, Samir? Olha a responsabilidade, né? Pelas nossas previsões, já pensou? Oh, igual Moça do Tempo, né, cara? É, igual Mãe de Ná. Acertava alguma coisa? Bom, a gente não tá sendo pago pra isso, então a gente não tá devendo nada pra ninguém. Tudo bem, não temos compromisso com o acerto, né? Quem muito tem medo de errar acaba não acertando também, né? Porque acaba não fazendo. Será que poderemos ser os Nostradamus do turismo? Ou do turismes? Os oráculos de Delfos, quando o assunto é viagem? Elegemos aqui alguns temas para falar de onde viemos, onde estamos e principalmente para onde iremos, nessa busca por viajar, conhecer e experimentar. E para abrir o debate, vamos separar os assuntos em agência de turismo, voos e transportes terrestres, hospedagens, serviços como seguros, passeios no destino, comunicação, serviços de guias turísticos, sejam eles pessoas, né, ou guias de papel, ou sejam guias virtuais, e onde estarão as oportunidades no futuro para quem quiser ganhar dinheiro com turismo. Samir, meu caro Samir, você que trabalha em uma agência de viagem, me diz, de onde surgiu a ideia da sua agência? Onde estamos no cenário das agências e com as OTAs, que significam Online Travel Agencies para o nosso incauto ouvinte, como por exemplo a Decolar, Submarino, como essas agências devem ser impactadas por esse novo mercado, que na verdade já não é nem mais tão novo assim, né, Samir? Não, já não é mais tão novo assim. Eu diria assim, que é muito difícil você conseguir precisar como é que começou tudo de fato em matéria de agência de viagens, né? Então, a gente fez uma consulta aí na ordem e referência máxima e indiscutível da internet, que é a Wikipedia. Cara,
interessante que ele cita uma agência chamada Cox & Kings, que foi criada em 1758, que atualmente é conhecida como a agência mais antiga, né? E aí a gente coloca depois o link aí pro nosso ouvinte, se você quiser, tem a curiosidade de conhecer. E lá, realmente, lá no site dos caras, eles colocam um histórico, né? Eles estão há mais de 250 anos nesse mercado de agência de turismo. E no Brasil, cara, a primeira agência de turismo que a gente tem notícia já data de 1901, que é quando as agências começavam a comercializar passagens tanto marítimas quanto ferroviárias. Será que era Estela Barros? Imagina ser de lá nessa época. Mas, cara, sabe que é engraçado que algumas delas têm uma referência que parte desses caras aí, os que estavam envolvidos desde 1901, né, os filhos das pessoas que começaram as primeiras agências, chegaram a ser até parte dos fundadores da ABAV, né, que hoje é a Associação Brasileira das Agências de Viagem. Então, tem uma história considerada aí. Mas hoje, né, como que é a agência hoje? Então, a gente falou um pouquinho de como foi no passado, né? É difícil precisar. Hoje, uma agência de viagens, para ela trabalhar, ela tem que ter uma coligação, uma ligação com 3 outras empresas que pouca gente conhece. Uma delas é a consolidadora. Então, para quem não sabe, uma consolidadora é uma empresa que consegue consolidar todas as empresas aéreas, por exemplo. Então, é um sistema onde eu consigo ir lá e cadastrar todas elas. Avianca, China Air, American Airlines, e todas essas que a gente conhece. É um intermediário, né, que tem acesso a todas as informações dessas empresas, né? Exatamente, ele consegue ter acesso a todas as informações dessas empresas. A segunda delas, que pouca gente conhece também, são as operadoras, né, que são empresas maiores do que seria uma agência. O que ela faz? Ela tem a antecipação de ir para um destino, por exemplo, para um Nordeste ou para um Sul, e ele vai lá e fecha, por exemplo, 200 quartos de hotelaria. Uma agência não conseguiria fazer isso, né? Ela vai lá e freta um avião. Então, com isso, ela consegue montar um pacote, que é quando você compra os pacotes de viagem, que já vem com hotelaria, já vem com voo. E aí, quando você vai procurar aquele voo, ele não existe no balcão daquela companhia aérea, porque ele fretou. Então, ele não faz parte do comercial de balcão. Esse é o cara que ganha no volume, né? O cara consegue um preço melhor e ganha no volume. E aí, o que a operadora faz? Ela vai lá e espalha para as agências. Fala, olha, tem um pacote aqui que custa R$1.000 e se você vender esse pacote, eu te remunero em 10, 12, 15%. Eles têm um acordo. Então, a agência acaba sendo realmente o intermediador entre o cliente e os pacotes que as múltiplas operadoras oferecem. Então, Samir, deixa eu te perguntar. Esse tipo de sistema das operadoras, é aí que entra aquelas promoções que a gente vê nos folders, de passagem com preço promocional e tudo, e que se o cliente, o usuário, for pesquisar por conta própria, ele nunca vai encontrar aquele valor. Exatamente. Quando ele tenta encontrar aquele valor, por exemplo, se ele misturar a passagem aérea, o transfer que ele faz do aeroporto pro hotel, mais o hotel, ele não consegue chegar naquele valor. Mais do que isso, dependendo, são esses caras também que podem inflacionar o mercado, porque como ele foi lá e comprou 6 meses, 1 ano de antecedência, então os outros que tentarem comprar não tem mais. O que sobrou são os lugares mais caros às vezes. Inflacionar no sentido de para quem não tá indo através de um pacote, para quem tá indo por conta própria, né? Exatamente, tá indo por conta própria. Que é um exemplo que pouca gente sabe que é muito inflacionado em relação a isso, Cuba. Se você vai a Cuba, por exemplo, eu recomendo que você compre com uma agência de viagens, porque você fazer os mesmos passeios, o mesmo trajeto, na grande maioria das vezes, você fazer sozinho acaba sendo mais caro. Parece ser um destino bastante exótico, né? Bota exótico nisso. É um país que tem um sistema de telefonia que é único, cara, é muito exótico. Tá certo. E o transporte é de graça, né? É pau de arara, mas é de graça. E aí o terceiro item que a agência precisa bastante são os prestadores de serviço. Que aí entra os meios de hospedagem, o guia de turismo que vai receber os turistas lá no lugar, os serviços de transfer, né, do aeroporto pro hotel. Hoje em dia você pode comercializar com a agência de viagens chip de celular, então saindo para os Estados Unidos, por exemplo, é muito mais barato você usar um chip de uma companhia americana para você poder usar a internet livre, para você ligar para onde você quiser de forma muito mais barata do que seria usar o seu plano brasileiro. Você consegue comprar aqui um chip de uma operadora, por exemplo, da Sprint, da AT&T, lá da Flórida, por exemplo, já com um número ativo? Consegue sim. Quando você compra aqui no Brasil, você compra com um número americano, você recebe também um número brasileiro, e aí, por exemplo, eu que tô aqui no Brasil, quero te ligar, eu ligo no seu número brasileiro e pago uma tarifa de ligação local. Mas na realidade não é a própria operadora, né? É um serviço de terceiros que intermedia a operadora americana com a brasileira. Nesse
caso. A gente vê muito disso nos aeroportos, aqui já saindo do Brasil ou até já chegando nos países. Você tem a opção também de fazer o plano de telefone com a própria operadora daquele país. Tem que ver aí, pesar o que é que vale mais a pena. A maior furada que tem é você usar o roaming, né, cara? Eu sei o seguinte, você comprando com a agência ou pegando um serviço lá local, é muito mais barato do que você usar a sua operadora brasileira e usar o roaming internacional. A não ser que a gente veja no futuro, né? Já que o negócio fala do futuro, pode ser que no futuro as operadoras brasileiras ofertem uma taxa e tarifa mais competitiva para o cliente acessar a internet, fazer ligação livre. Bom, levando em consideração que saiu uma notícia muito recente que as ligações no Brasil estão mais baratas, quem tem fé, né? Pode ser. Realmente, se você for avaliar até a própria rentabilidade das empresas de telecomunicação, tudo bem que esse não é o foco do programa, né? Mas tem caído muito nos últimos anos e a concorrência só faz bem pro consumidor, né? Faz muito bem pro consumidor, na verdade. Exato. E aí tem alguns outros serviços que a gente pode falar aí, que as agências fazem atualmente, né? Ofertar seguros, que pouca gente se atenta a isso, eu acho isso muito importante. Um dia a gente pode falar só sobre seguros. Com certeza, vamos falar assim. Locação de veículos e serviços receptivos lá no local, né? O cara que atende lá, às vezes você vai para uma área litorânea, então tem um serviço de barco que vai te buscar, então tem esses outros serviços envolvidos. Pô, legal, cara. Essa parte de serviços, eu enxergo nessa área de serviços uma grande oportunidade de um boom no mercado, principalmente aqui, receptivo aqui no Brasil, né? A gente que viaja pelo Brasil, a gente normalmente vê estruturas precárias, né, e amadoras de receptivo. Então, acho que essa é uma área que tende a desenvolver e que tem um mercado para ser explorado aí. Tem muita coisa ainda para ser explorada. E na verdade o próprio viajante pouco a pouco vê essa deficiência no mercado e ele vai fazendo por conta própria, vai atrás de fazer o próprio roteiro, vai atrás de tentar resolver essa pendência que existe no nosso país, né? Para as agências atualmente, né, tudo isso fica ligado no que a gente chama de sistemas de distribuição global. Também são os GDS, né, o Global Distribution System, que pouca gente conhece, mas existem sistemas muito importantes aí que ajudam as agências, que são o Sabre, o Amadeus, o WorldSplan, Galileu, né, que não só concentram com numeração, uma forma de você buscar todos esses serviços, mas também que eles aceitam sistemas de pagamento eletrônico como a gente conhece hoje, né, os sistemas de cartão de crédito. Todos praticamente trafegam por eles. As pessoas não sabem, mas praticamente tudo trafega por ele. Pro viajante, pro turista, é meio intransparente essa camada, né? Ele nem sabe que isso existe. É uma camada muito de sistema também, né? Exato. Oi, eu você aí na frente do player. Não para. Continue escutando que tem mais. Assim, a gente já falou da visão do passado, a gente já falou como a gente interpreta o presente e pro futuro. Como é que a gente imagina essa parte das agências? Aí, meu irmão, é o seguinte. Primeira coisa, acho que fica aquela mensagem que você usou do Peter Drucker, né? E acho que pra quem até não conhece, o Peter Drucker é conhecido como o guru da administração, né? Pois tudo que ele tinha dito lá na década de 50, na década de 60, cara, a gente pode ver hoje pras empresas no geral, né? Então, se você não sabe quem é Peter Drucker, fica uma dica aí, porque esse cara difundiu muita coisa que se todas as empresas usassem, cara, inclusive as do turismo, né, o mundo seria um lugar muito mais legal pros profissionais e pros clientes. Ou pelo menos mais eficiente, né? Pelo menos bem mais eficiente, né? E ó o que ele dizia, cara, isso na década de 60, tá? E no futuro, só haveriam mega corporações, né? Teria uma petrolífera comprando outra petrolífera, um banco comprando outro banco, uma indústria comprando outra indústria. É o que a gente pode ver com as indústrias de cerveja, o setor automobilístico, e no turismo não é diferente, cara. Você vê muitas grandes operadoras turísticas comprando outras, umas agências comprando outras. Então, no final, cara, vai acontecer muito o que ele falava lá no passado. Vocês vão ter só mega corporações, né? Pode parecer que não, mas tem um filme que relata um pouco sobre isso, cara, que é o Robocop. Pode crer. Você lembra que no filme do Robocop só tinha uma empresa, cara, que era a OCP? A OCP era tudo, cara. Era banco, era empresa de informática, era o hospital, ela era tudo.
tudo. Então, assim, é claro que é meio utópico isso, né? Mas se você parar pra pensar como um futuro, uma empresa comprando a outra, você pode ver, hoje tem bancos aí, cara, tem empresas de cerâmica. Então, assim, é realmente o futuro para as empresas de turismo é isso. E o que fica entre essas megacorporações? São prestadores de serviço, que deverão ser cada vez mais especializados, e nisso o Brasil tem que melhorar muito, tá? Vamos pegar um exemplo. Uma vez a gente estava lá na Holanda, cara, e eu vi uma empresa de pintura indo pintar a casa de um morador lá. Eu te juro, cara, Foca, eu pensei que eles estavam combatendo antrax, cara. Porque o cara tava todo encapuçado, né? Com uma roupa de astronauta e tal. Falei, cara, se esse cara visse um pintor no meu país, meu irmão, que o cara chega sem camisa, de chinelo, pinta mais a si mesmo do que a parede. Então, isso de prestação de serviço, cara, para as agências, é o que vai ser realmente o diferencial. E vou falar para você, sendo um Samir Drucker aí, eu vejo pro futuro que para uma agência de turismo continuar nesse jogo, ela tem que prestar serviços especializados de operação local e de nicho, cara, quando a gente fala do mercado de varejo. E ela vai ter que entrar cada vez mais no mercado de atacado, onde essas OTAs, né, essas Online Travel Agency que você citou, elas ainda não estão atuando. Nesse ponto, realmente, o que falta nas OTAs, né, além da praticidade de fazer tudo online ali, rápido, sem uma pessoa ao teu lado, dando o passo a passo, é justamente isso, o atendimento. Então, fica faltando aquele contato humano. E mesmo no futuro, esse contato humano vai continuar existindo. O atendimento vai ser o grande diferencial de todo esse sistema. O ser humano vai estar em todas as etapas, por mais automatizado e robotizado que as coisas possam ser, né? Porque hoje em dia, você pode fazer uma compra de uma passagem, uma hospedagem de hotel, até a reserva do carro, tudo, do começo ao fim, pelo teu celular. Mas fica faltando aquele contato humano, fica faltando aquele diferencial que pode ser o detalhe que vai fazer a diferença entre você economizar, você conhecer um lugar que não tem, que não sabia da existência, porque fez tudo no modo automático. Outra coisa que eu vejo também para o futuro, que as agências, para elas continuarem, talvez elas tenham que explorar, é usar muito esse mercado que a gente sabe do pedagógico, né? Eu acho que no futuro fazer turismo para escolas, para fazer muito aquilo de visitar, por exemplo, uma fábrica, alguma coisa, é um lugar que vejo muito espaço ainda para o futuro, e trabalhar com associações, né, cara, de classe, por exemplo, associações de dentista, de médicos, de corretores de seguro, de valores, que é onde você vai conseguir ter, de uma certa forma, o que a gente estava falando de mercado de atacado aí. Tem o corporativo também, né, que é um pouco dependente de agências, né, ainda, né? Ele fica muito dependente de agências, porque uma coisa, quando a gente fala, por exemplo, de otimizar suas viagens ou alguma coisa do tipo, a gente fala pensando naquele casal, naquela pessoa, né? Outra coisa é você comprar 50, 100 passagens aéreas, aí você não consegue pegar aquelas ofertas que a gente costuma ver por aí no mercado de varejo. Organizar um evento para 200 pessoas, né? Isso aí, haja otimização, né, para um cara fazer sozinho. Seria impossível, realmente a agência tem fator fundamental aí, é ela que vai fazer a diferença e que vai resolver o problema de grandes empresas, pequenas, médias, enfim, uma pessoa não tem a mesma capacidade de uma agência de conseguir gerenciar uma demanda tão grande. Sim, gerar os códigos, enviar para a pessoa certa, né? Seria praticamente impossível organizar isso. Pegando um gancho no que você falou, Bruno, eu acho assim que realmente aqui na nossa realidade Brasil, existe sim um grupo de pessoas que ainda não adquiriu uma cultura de viagem, né? Pessoas que ainda acreditam que viajar é um exercício de ostentação, vamos dizer, né? Existe essa cultura, né? Tanto que se você postar uma foto sua em Londres, sempre vai aparecer alguém, tá em Londres, o cara tá com dinheiro, né? Mal sabe que às vezes a gente precisa se preparar meses, né, pra juntar dinheiro, pra comprar a passagem no melhor preço, pra conseguir uma hospedagem barata, né? Estudar o transporte lá da cidade pra você não precisar gastar dinheiro com táxi, com transporte mais caro, enfim. No Brasil a gente ainda tem essa visão. Eu acredito que com o passar do tempo, a gente tendo uma cultura mais enraizada de viagem, acredito que as pessoas se tornem mais independentes. E aí eu concordo com o Samir que a tendência é realmente que o autosserviço, que as pessoas consigam resolver as suas vidas de uma maneira mais autônoma, como já é possível fazer hoje, né? A pessoa que
que detém a informação, e a informação ela tá disponível para todo mundo, né? A pessoa que detém essa informação, interpreta ela de maneira correta, ele já consegue resolver todos os problemas praticamente da sua viagem. Então, assim, eu acho que realmente o cara, a função do agente de viagem, ela tá ameaçada. O papel do agente de viagem, ele tá ameaçado. Ele vai ter que trazer alguma coisa nova. Então é essa pergunta que fica, né? O que é essa coisa nova? E eu concordo plenamente, principalmente na questão das gerações, né? A geração que não sabia mexer num computador, que acha que é um bicho de 7 cabeças e coisas do tipo, tá ficando pra trás. A geração que vai ser a do futuro, ela já vai nascer mexendo em um computador. Cara, e até essa geração que ficou pra trás, alguns desses vovôs e desses papais já estão se virando, e mesmo os que não gostam ou que não tem saco pra aprender, pede pro filho, pede pro neto, também já consegue resolver também, né? Ele não fica tão dependente do agente. É fato. E as redes sociais estão aí pra provar isso. A minha avó, o meu avô tem rede social, tem Facebook, tem WhatsApp, não larga. Então, aos poucos, eles também estão sendo moldados, né, pra esse futuro que a gente tá aqui se adequando, analisando. Né? Exatamente. Eu acho que ainda só tem uma coisa do futuro, Foca, que fica ainda uma incógnita, né? Que é como é que o mundo tá cada vez mais globalizado, as pessoas estão cada vez mais alçando voos, né, para conhecer outros destinos, e eu acho que o principal problema ainda que não se vê uma solução fácil pro futuro são os pagamentos internacionais, né? Não sei se todo mundo sabe como é que uma agência usa para pagar um fornecedor lá fora ou recebe dinheiro de fora. Já ouviram falar nisso? Eu não sei. Eu sei que teve uma mudança aí na tributação, né? Mas... Então, além dessa mudança na tributação, existe um processo burocrático já de você fazer transferência para pagamentos de fornecedores no exterior. Então, vamos supor que o Foca tenha lá nos Estados Unidos uma empresa que leva os turistas pro Everglades, certo? E você cobra de mim $100 por pessoa e você me remunera em 10% de comissão. Então, eu tenho que, quando eu tô no Brasil, eu vou lá, recebo $100 do cliente e te repasso $90, certo? Certo. Só que para eu mandar esse dinheiro para você, aí é que é o complicômetro, que ainda não foi solucionado de um jeito muito simples. Cara, só tem um banco no Brasil que uma empresa pode mandar o pagamento, a remessa de pagamento para você lá no exterior, 100% eletrônico, cara. Não vou falar o nome de quem é para não fazer propaganda, mas as outras, cara, são todas no papel. Então como é que funciona? Eu tenho que fechar, eu ligo pro banco, fecho qual é o câmbio que eu quero usar, e aí existe um sistema de transferência internacional que a gente usa, que é o código SWIFT, que você tem lá atrelado a um banco que tem uma conta internacional. Então, Ô, Samir, deixa eu só te interromper. Você falou que você usa o câmbio que você quer usar? Não. Pô, eu vou lá nessa agência, eu quero usar R$1,95. Não, então, o que acontece é que aqui a gente acaba usando um câmbio específico que o banco fornece pra gente. Então, vamos supor que eu tenho que transferir $100 e o câmbio tá R$4, por exemplo, eu tenho que fechar com ele porque eu preciso pagar o fornecedor. Certo. E aí, eu fecho aquele câmbio com ele já debita da minha conta, manda pra esse código SWIFT e já fica disponível pra você, Foca Tour, lá nos Estados Unidos. Agora, olha que legal quando esse dinheiro volta, cara. Você tem que me pagar, sei lá, alguma coisa. Vamos supor que seja o inverso, né? Você quer comprar um serviço nosso aqui no Brasil. Você também faz a mesma coisa. Eu tenho que estar atrelado a uma conta bancária que tem um código SWIFT internacional e só tem uma empresa que gerencia isso no mundo todo. Quem é a Western Union, não? Não, que é essa empresa chamada SWIFT, cara. Depois tem um link aí que a gente deixou pros clientes, pros ouvintes, né? E pros clientes também, né? Clientes também, não deixam de ser clientes. E aí o que acontece? Você usa o meu código SWIFT, transfere lá pra cima, pra um limbo lá. É um CPF, é um CNPJ, vamos dizer assim, internacional. Seria uma conta bancária internacional, né? E aí o que acontece? O meu banco aqui fala assim, Samir, tem $100 lá pra você receber. Eu posso, se o câmbio estiver favorável pra mim, receber hoje ou receber daqui 2-3 meses. Eu posso segurar isso lá. Depende da necessidade e urgência que eu tenho desse dinheiro. Entendi. Mas toda essa operação, cara, é uma operação extremamente complexa. Cheio de burocracia, né? Por conta de... É uma burocracia. Então, talvez no futuro, essas transferências, inclusive pro turismo, sejam um Bitcoin ou alguma moeda eletrônica, por exemplo, que eu vejo que vai ser o pagamento entre as empresas, inclusive as de turismo, no futuro, para você sair dessa burocracia toda, você fazer uma coisa de um jeito muito mais simples. Mas, Samir, quanto tempo leva para essa questão do SWIFT? É que nem um TED, eu faço hoje de manhã, poucos minutos depois já tá liberado, ou isso vai levar dias, semanas? Como é que funciona? Cara, assim, isso é uma coisa engraçada,
Porque primeiro, para você conseguir, né, que a conta da agência aqui, por exemplo, tenha uma conta atrelada a esse SWIFT, é como se você fizesse toda uma abertura de conta de novo. Se hoje uma pessoa física demora de 1 a 2 dias para ter uma abertura de conta corrente, para uma empresa pode chegar de 30 a 90 dias, cara. Então imagina você passar por esse processo 2 vezes. Então, primeiro você tem que abrir a sua conta corrente normal e depois você tem que abrir uma conta corrente atrelada a esse número. Então, uma vez que você passou por toda essa burocracia, então eu vou mandar o dinheiro pro Foca. Eu faço a operação hoje, fica disponível para ele somente amanhã. E vice-versa. Ele pode fazer o processo hoje e fica disponível somente amanhã. E isso quando a gente tá falando de Estados Unidos e Europa. Dependendo do país, pode ser uma coisa diferente. Entendi. E o imposto entra onde aí? E outra coisa, outra pergunta importante aí, né? Quem paga o imposto, né, no final das contas? Então, para remessas internacionais tem algumas regras, né? Com $20 mil, menos que $20 mil, mais que $20 mil, que você faz uma retenção de imposto naquele momento. Quando é uma transferência menor, sei lá, $500, $1.000, então você fica isento nesse período, só paga IOF, então e depende do ramo de negócio. Então tem um limite de isenção aí. Tem um limite de isenção nesse processo, mas parece que o governo vai fazer uma revisão aí séria, né? Não sei quando, então falando de futuro, né? Com certeza não vai ser para diminuir, né? Não vai ser para diminuir, então precisa encontrar uma forma de fazer pagamento internacional. E que é uma curiosidade que pouca gente sabe, eu vou me arriscar, eu posso estar falando besteira, mas até onde eu sei, cara, o Brasil, ele não aceita uma transação de cartão de crédito offline de cartão emitido no exterior. O que é uma transação offline? É aquela transação não presente. Então vamos supor que o cliente americano... Então, na verdade, o offline quer dizer online, porque não presente normalmente é pela internet, né? Exatamente. Uma transação pela internet é uma transação offline para o cartão de crédito. Que paradoxal, né? Que isso. Exatamente. Então, por exemplo, porque o que acontece? O Brasil é um foco de fraude financeira muito forte. Então, para se precaver, ele não aceita nenhuma transação que o cliente não esteja no local para digitar a senha dele. Então, por exemplo, eu tenho que passar uma transação de um cliente da Itália para ele locar um veículo aqui. Mas você sabe por que, cara, que acontece isso? Então eu já na verdade tem um segredo aí, porque a maioria dos cartões de crédito emitidos fora do Brasil não tem senha. O cara não usa senha. Isso, é só a tarjeta, correto. Só a tarjeta, o cara passou, meu irmão, acabou. Exato, nos Estados Unidos é muito isso. Na Europa não, na Europa ele usa bastante. Na Europa já tem alguns países que... Mas nos Estados Unidos, cara, ainda tá longe de chegar no mesmo nível do Brasil, no mesmo nível da Europa em relação a isso. Tem um adendo aí nessa questão, é que os Estados Unidos estavam acompanhando aí a evolução da segurança com as senhas dos cartões de crédito, e quando eles finalmente aderiram a usar os cartões de crédito com chip, saiu a primeira notícia que os cartões com chip no Brasil foram desbloqueados. Clonados, né? Olha o Brasil aí na dianteira da inovação. Pois é, graças ao Brasil a segurança está sempre evoluindo mais e mais, né? A gente está contribuindo de alguma maneira. Ajude ou atrapalhe, o importante é participar, né? Beleza, tá certo. Bom, quanto à questão dos pagamentos, hoje em dia a gente tem muito a questão da moeda digital, né? Não falo nem de Bitcoin, que são as moedas criptografadas e afins. O PayPal é uma moeda virtual, tem sido difundido absurdamente. No Brasil ele cresceu de forma assim muito rápida. Hoje em dia você pode usar suas contas, vincular suas contas de bancos, de todos os bancos com o PayPal, e aí inclusive você... para pagamento no Brasil, né? De brasileiro para brasileiro, né? Isso, e também para internacional. Você tem toda essa flexibilidade. Então, pouco a pouco, essas formas de pagamento, elas também estão sendo modificadas, né? A gente pode ver que o Bitcoin, antigamente, você comprava um Bitcoin por 5 centavos. Hoje em dia, um Bitcoin custa R$2.000. Pois é, cara, essa questão do Bitcoin, eu não sou um entendedor, mas eu ouvi dizer que estava perdendo força, né? Alguns críticos aí soltaram uns artigos meio que questionando a solidez, né, da moeda. Que eu fiquei sabendo, as últimas informações que eu tive foram essas. Fica difícil dar uma previsão pro futuro com essa incerteza, né? Correto, ela é uma moeda bastante volátil, mas ela representa o futuro. Tanto que tem bancos fora do país, né, em outros países e tudo, que aceitam Bitcoin. O Airbnb aceita Bitcoin. Faculdades no Canadá aceitam Bitcoin. Então, a coisa está crescendo cada vez
vez mais. E se não for o Bitcoin, vai ser uma outra moeda digital, uma outra moeda criptografada. A tendência é sempre essa, principalmente porque se desvincula dos bancos, então não tem toda aquela burocracia que se tem com bancos. Hoje a gente tem no Brasil o Nubank, né, que é um cartão que não é vinculado a nenhum banco e é um cartão de crédito extremamente procurado, tem filas e mais filas de espera. Quem tem esse cartão diz que não troca por um cartão de banco, mesmo não tendo as questões das milhas e tudo, porque não tem aquela burocracia. É como se fosse o Netflix dos cartões de crédito. Do crédito, né? A vantagem é que ele é mais simples, descomplicado para você conseguir aderir. Isso, e também utilizar. Você acompanha ele em tempo real, você bloqueia ele, desbloqueia como bem entender. É tudo negociável. Então, aquela coisa toda burocrática que a gente tem no dia a dia com os bancos, de pegar fila e tudo mais, pouco a pouco está deixando de existir, né? Então, o futuro já está começando. Aos poucos a gente está vendo a passos bem largos que as coisas vão se expandindo e vão crescendo e modificadas muito rápido. Bom, vamos falar um pouquinho agora de transporte aéreo e transporte terrestre. Essa é uma indústria que a gente depende muito, né, das empresas, né, porque enquanto não existir o Uberjet, a gente vai continuar precisando das empresas aéreas, né? Ou vocês discordam disso? Não, muito pelo contrário. Mas do jeito que o Uber vai, daqui a pouco ele lança também aí. Fica a dica aí pro nosso ouvinte que tiver o seu jatinho, né, parado, né, de repente poder aderir aí ao sistema inovador. Pois é, hoje, né, por exemplo, em Miami já tem o Uber Boat, né, então você não quer comprar o seu barquinho para fazer um passeio e tudo lá por South Beach e companhia, você pode pegar e pagar um Uber para fazer o passeio lá por onde você bem entender. O ramo da aviação, pelo menos, assim, falar de transporte aéreo primeiro, depois não sei se a gente vai ter alguma coisa para falar de transporte terrestre, mas o ramo da aviação eu vejo assim, que as inovações elas ficam muito a cargo dos fabricantes, né, dos aviões, né? A gente tem uns modelos novos agora, né, que são o 787 da Boeing, o Dreamliner. Inclusive a TAM é pioneira, né? Uma das primeiras no mundo a utilizar esse avião. E também temos o Airbus A350. Aliás, eu fiz confusão, né? Na verdade, a TAM ela é pioneira no uso do A350. E o 787 parece que já tem alguma empresa que voa aqui pro Brasil, mas eu acho que não é nacional. E também são aeronaves inovadoras que têm mais conforto, oferecem mais conforto, que têm janelas maiores, oferecem um conforto climático e de questões de iluminação, de tecnologia embarcada, que fazem muita diferença, né, pra gente que viaja e que costuma pegar esses voos longos, né? A gente sabe o quanto é importante a gente ter como condições de relaxar a bordo. Mas assim, eu vejo ainda que esses avanços, eles são um tanto quanto tímidos, né? Porque a gente teve no passado a perspectiva das viagens supersônicas, né? O Concorde, né, cara, que não funcionou, né? Quem apostou nele no futuro não funcionou. Não, ele funcionou, ele só era muito caro, né? Em custo-benefício não valia a pena, realmente. Mas ele funcionou, sim, por muito tempo e muito bem. Quem teve o prazer de voar em um Concorde, com certeza tem uma experiência única aí. Pois é, infelizmente não é meu caso. Nem o meu. Inclusive as pessoas costumavam viajar no Concorde sem bagagem, né? Eu acho que a bagagem era só a bagagem de mão. Era uma coisa assim bem restrita. Relatos de pessoas viajando só com uma raquete de tênis dentro do Concorde. Caramba. É verdade. Mas assim, a gente vê que essa questão de evolução, né, da parte aérea, pegando um pouco pro passado, antigamente voar era algo assim de rico, realmente rico. Era um passeio de elite. Você tinha as refeições completas, você tinha um garçom
som disponível, tinha uma mesa à sua frente, os assentos pareciam mais umas poltronas mesmo de presidente, e a coisa depois foi se popularizando, né? Que hoje em dia qualquer um pode viajar. Não tem mais essa coisa que só quem tem dinheiro viaja. Apesar de que a nossa cultura do nosso país faz acreditar que só quem viaja é quem tem dinheiro. E a gente sabe que não é assim, né? Uma coisa é você também viajar a lazer, né? Para você conhecer um lugar novo. Mas, na verdade, o Brasil é um país que precisa da aviação por conta das suas dimensões e por conta das pessoas terem necessidade de se deslocar, né? Por conta das pessoas terem necessidade simplesmente de se deslocar para visitar um parente ou para trabalhar, para ir a algum evento. Enfim, isso realmente demorou muito. O Brasil, ele adentrou esse mundo da aviação popular, né? Bem atrasado em relação à maioria dos países, né? Sim, e aí entrou as companhias de baixo custo, apesar da gente não ter as companhias de baixo custo do nosso país. Todas dizem que são. Elas tinham o slogan de low cost, low fare, né? Que era baixo custo e baixa tarifa. Hoje elas só são baixo custo. Na verdade, elas controlam todos os custos muito bem controlados, né? Mas a tarifa, elas não são poderiam ser melhores. A gente imagina que poderiam ser melhores. Sim, e quando a gente fala desse negócio de custo, como era a compra de passagem no passado, né, cara? A passagem vinha como se fosse um talão de cheque, numa caixinha, né? Então, chegou um ponto que hoje você pode embarcar com o celular. Não, nem você chega a dar o seu nome lá e pronto. Não, ainda não chegou a esse ponto. Não, chegou a esse ponto. Se você chega lá e dá o seu nome tá reservado, cara, você não precisa mostrar nada. É só seu documento pra provar que você é você, né? Mas... não, então ela vai exigir o seu documento pra... Exatamente. Mas assim, ter um papel, alguma coisa, né? Eu imagino que no futuro você vai chegar, o aparelho vai escanear sua íris e você vai ter acesso. As primeiras vezes que as empresas começaram a dar aquele ticketzinho pra ser um ticket de supermercado, cara, a galera falou, não é possível que eu vou voar só com esse negócio aqui. Realmente, foi um choque, né? É verdade. Foi um choque. E hoje a gente, eu ainda não tive o prazer de conseguir voar só dando meu nome. Eu ainda tenho que mostrar o ticket, seja pelo celular, ou seja, o papel impresso, apesar de que eu já esqueci até o tempo que eu imprimi algum papel pra viajar. Hoje em dia é tudo na tela do celular, né? Principalmente com o Wallet, o Google Wallet, enfim, tem várias opções. Tem um aplicativo específico para e-ticket, né? Para bilhete eletrônico. Correto. E aí ele até substitui o próprio documento, porque muitas vezes com o celular eu não preciso apresentar um documento porque a pessoa sabe que o celular é meu. Dificilmente eu cheguei com o celular roubado ou com um celular que não é meu para ali apresentar um ticket. Pois ainda vou roubar seu celular e ainda vou viajar no seu lugar. Isso. Mas é engraçado também que quando a gente fala de evolução, né, pro futuro, eu não vejo mais, pelo menos ainda, pro mercado terrestre, né? Quando se fala de ônibus, eu acho que algumas empresas, quando você pega, por exemplo, esse trecho Rio-São Paulo, cara, quando você viaja de ônibus, o nível de conforto que essas empresas atingiram, eu acho que eu não vejo mais pra onde evoluir, porque ela te dá um tratamento como se fosse um tratamento até melhor do que o aéreo. A poltrona é muito melhor. Com certeza, a poltrona que reclina de verdade, né? Sabe, você reclina muito mais, né, cara? Não, você tem um leito, na verdade, tem praticamente uma cama dentro de um ônibus hoje em dia. Seria uma executiva, né? A gente chega a alocar alguns ônibus aqui pra agência, por exemplo, double deck, sabe? Embaixo tem salão de jogos, tem banheiro, cara. Wi-Fi também durante todo o trajeto. Realmente é um serviço completo. Acho que chegamos aí, eu acho que o que podia ter de futuro, eu não imagino no caso do transporte terrestre pro turista, ir além do que a gente chegou. Eu confesso que eu não tenho acompanhado a evolução dessa indústria, o quanto as pessoas têm utilizado esse serviço de transporte de ônibus para viajar, a lazer, pelo menos, que é o nosso principal foco, né? O nosso ouvinte, a gente está falando aqui com um ouvinte que provavelmente tem intenções de viajar a lazer. E imagino que o que limita mais a questão do uso do transporte rodoviário é realmente a distância, né? As grandes distâncias que a gente está submetido aqui no Brasil, né? Isso, correto. Realmente o que vai determinar se você vai viajar de avião ou usando um ônibus ou até o seu próprio carro vai ser a distância
que você vai percorrer e o tempo disponível que você tem, né? Porque hoje em dia as pessoas vivem uma vida muito corrida, então conseguir encaixar ainda uma viagem a lazer é muito complicado. Geralmente vai ser em uns feriados, em finais de semanas prolongados, então ainda perder tempo em estrada porque quer economizar na passagem aérea, muitas vezes não dá muito certo. É uma coisa que eu ressinto muito aqui no Brasil da gente não ter, eu até comentei isso, Samir, no nosso, não sei se foi no último ou no penúltimo episódio, que é o fato da gente não ter uma malha ferroviária, né? Porque viajar de trem tem vantagens, assim, que são, em relação ao transporte aéreo, tem vantagens que são muito grandes, né? Por exemplo, o fato das estações de trem serem centrais, né? Você não precisar se deslocar até um subúrbio, até às vezes até outra cidade, né? Em muitos casos, o principal aeroporto fica fora da cidade, né? Isso o Brasil, na década de 60, né, no governo JK, ele resolveu realmente rasgar o país com estradas do que ferrovias, né? Então a gente sofre, acho que o mercado todo, inclusive o turístico, sofre por causa disso. E então, senhores, em relação ao futuro do transporte aéreo, o que é que vocês imaginam? Então, eu já meio que adiantei, né? Eu não vejo muita... Eu acredito que essas mudanças que estão acontecendo em termos de conforto, né? Em termos de otimização do espaço, né? Assentos cada vez mais finos, né? Para você ter uma densidade maior. Eu acho que talvez isso continue até um limite, né? Que a gente não deve estar muito longe, mas em relação a tempo de viagem, eu acho que a gente não deve ter grandes novidades. Eu acho que o modelo de grandes aviões, como por exemplo o novo Airbus A380, vai continuar convivendo com as ligações mais diretas, né? Porque esses aviões eles dependem de grandes centros de distribuição, né? Que na aviação a gente chama de hub. E eu acho que esses dois modelos vão continuar convivendo, que eu acho que um não tem condições de substituir o outro. E eu acho que, assim, basicamente minha visão para a aviação é essa. Eu acredito que a grande dificuldade, talvez, o grande diferencial para o futuro seja a questão da segurança, né? Porque realmente quando um acidente aéreo ocorre, ele é fatal. Eu não consigo lembrar de nenhum acidente aéreo de escala desse porte que alguém tenha sobrevivido. Então, o que a gente... Eu vou te falar uma estatística que talvez contradiga um pouco o que você está falando. A maioria dos acidentes aéreos, todos os passageiros sobrevivem. A maioria. Depois eu posso buscar a fonte dessa informação para não ficar uma coisa solta assim, né? Pra gente botar nos nossos posts, né? Que a gente vai fazer. Mas isso é meio mito, cara. Isso aí eu li essa matéria e tem dados comprovando e eu vou colocar no nosso post porque realmente a gente tem essa impressão, porque a gente fica sabendo e a mídia dá um destaque muito grande para qualquer acidente aéreo que tenha mortos, né? Uma queda de um avião, por exemplo. Uhum. E a mídia não dá tanto destaque para quando um avião sai da pista e todo mundo sai, para quando um avião pousa numa pista que não era adequada e tem algum dano. Isso também é um acidente aéreo, né? É uma emergência. Claro, você tem toda a razão nesse ponto. Eu falo de acidentes realmente os que são noticiados e tudo. Nesse ponto que você está citando, com certeza, é bem comum até. Acontece com extrema frequência, se você for analisar. Mas eu falo dos tipos de acidentes que ocorrem mesmo, a aeronave cair, explodir no ar, algo do tipo. Então o que a gente vê é muito estudo e as pessoas acreditam de uma forma que vá acontecer que você consiga se salvar numa situação dessas, né? Porque você imagina todas aquelas instruções de segurança que você escuta e tudo, a maioria hoje em dia não dá a mínima atenção. Tem gente até que brinca dizendo que o cinto de segurança só serve para identificar o corpo quando acontecer o acidente, coisa do tipo. Mal sabem realmente que podem acontecer nas turbulências, se a pessoa tivesse um cinto, acidentes realmente graves, né? Tem gente que pode se machucar seriamente e já aconteceu e acontece com certa frequência, porque as pessoas não obedecem às regras que estão determinadas, elas não estão lá por acaso. Então, essa questão de segurança para o futuro, eu acredito que seja primordial. Eu
vi recentemente uma cápsula que está sendo estudada, que ela vai se ejetar automaticamente quando o avião estiver em um momento crítico de pane, algo do tipo. Não sei se vai ser esse tipo de coisa que vai acontecer no futuro, mas a tendência é que aconteça algo nesse tipo, né? Porque hoje em dia a gente vê muito isso, o estudo da segurança para tudo, para a parte terrestre, para carro, para navio, para moto, tudo. As pessoas têm se preocupado cada vez mais com essa questão de segurança pela própria sobrevivência, né? Sim, sim. É impressionante como ainda tem muita gente que tem medo, né? Verdadeiro pavor, né, de entrar em avião, mesmo sabendo que é um dos meios de transporte mais seguros, né, do mundo. Mas até quando ele dá aquela queda de 2, 3 metros de turbulência, cara, aí tu repensa às vezes sobre isso. Eu nunca peguei uma turbulência muito extrema. Uma vez caiu, sei lá, uns 2 metros, assim, foi o suficiente pra galera ficar espertaça, cara. Tipo uma montanha-russazinha, né? Vamos falar um pouquinho de hospedagem. Como que vocês hoje, quando vocês vão... O Samir não vale muito, né? Porque o Samir tem acesso a todas as informações. Eu costumo dizer que ele é o nosso agente infiltrado, né? Como que a gente compra hospedagem, né? Hoje, falar de hospedagem hoje é um assunto bem complexo, né? Tem bastante possibilidades, envolve uma série de opções que o viajante pode ter. Hospedagem tradicional, hospedagem Airbnb, tipo bed and breakfast. Hostel também é uma coisa que há pouco tempo a gente não falava muito e hoje é algo extremamente comum. Então eu queria saber de vocês, como que vocês têm lidado com a questão de hospedagem? Pois é, a hospedagem é algo que acho que de todos esses pontos que a gente já citou é o que muda radicalmente assim e todo dia aparece uma novidade, né? Eu fiquei sabendo até de um que eu não tinha conhecimento, que é um que chama roommate, que você pode já procurar uma pessoa que está procurando um lugar para ficar e você já combina com ela e pronto, você já fechou um lugar para ficar. Não é nem que ele já tem um lugar disponível e está abrindo a oportunidade de ficar com outras pessoas. Ele já está procurando vê que você está procurando também e eles decidem a melhor opção. Não sei se é isso que você está falando, mas tem um que é house sweeping, que eu acho que chama, que é quando eu vou viajar numa mesma época, uma família de uma determinada cidade, a gente pode trocar de casa. Eu vou para casa dele e ele vem para minha casa. Não é bem esse, mas esse também é mais uma opção. Acredito que todos esses envolvam muito a questão da confiança, né? Porque com certeza, você tá indo ficar na casa de uma pessoa que não conhece, é diferente de um hotel, um hostel, o que for, queira ou não queira, eles têm a responsabilidade ali se acontecer alguma coisa e você tem a quem reclamar, tem como se defender, tem como provar, enfim, pode correr atrás dos seus direitos. Mas também atire a primeira toalha mofada àquele que nunca caiu numa furada em hotel também, né? Tem. Mesmo a gente em agência aqui, infelizmente a gente já colocou cliente nosso em roubada, já que a gente é mais esperto em relação a isso, é bem complicado. Mas sabe quando a gente fala de futuro, cara, esse negócio como Couchsurfing, Airbnb, embora eu nunca tenha usado nenhum dos dois, por incrível que pareça, eu acho que vai ser cada vez mais o mercado do futuro. Ele só vai precisar encontrar uma forma de se legalizar, né? Depois a gente vai deixar aí um link que o Airbnb, acho que 2 semanas atrás, né? A gente tá falando agora, a gente tá no finalzinho do mês de fevereiro, gravando esse podcast. De 2016. De 2016, né? É importante. Mas 2 semanas atrás lançou uma matéria na Folha de São Paulo que o próprio Airbnb, ele tem o desejo no futuro de ser muito mais do que o sistema de hospedagem. Ele quer fazer um processo completo. Então, olha ele já ditando aí, né? Um cara que é maior, vou dizer que é a empresa que não tem 1 quarto de hotel, mas ao mesmo tempo é a que maior distribui quartos de hospedagem no mundo, prevendo o que vai ser o futuro para eles. E eu acho que essa forma de vocês hospedar as pessoas na sua casa, realmente é uma coisa que vai crescer bastante. E ela vai ter que encontrar uma forma de legalizar. Se eu não me engano, acho que em Londres ou nos Estados Unidos, para você se cadastrar, você já paga um processo de imposto, né? É verdade, eles vivem tendo problemas com diversos países, né? Por causa dessa questão de uma pessoa que não tem vínculo, não é nada de empresa, poder abrir o espaço da sua casa para que outras pessoas se hospedem lá como se fosse um hotel. E ela recebe uma receita por isso e o governo não vai deixar nego ficar recebendo receita sem morder um teco. Muito menos
as redes hoteleiras, né? As redes hoteleiras, eu queria dizer, não estão gostando nada dessa história, né? Porque você está sujeito a toda uma regulamentação, a tarifas, a contratação de empregados, e você concorrer com particulares que não estão sujeitos a nada disso, realmente é complicado. Mas assim, um argumento que é irrefutável, cara, é que a inovação, ela vem primeiro, né? A regulamentação, ela vem depois. Você não tem como ter primeiro a regulamentação para depois inovar. Você não tem como enquadrar a inovação, né? Então isso é um argumento que a gente não tem muito como brigar com ele. E essas novas formas de hospedagem, de transporte também, do Uber, né? São modelos de serviço que vieram para ficar, né? Isso eu pelo menos enxergo que isso, por mais que isso possa ter resistência nesse momento que a gente está passando agora, eu acredito que esse modelo, ele vai conviver com o modelo tradicional, né? Eu acredito que o modelo tradicional não vai morrer também, porque muita gente depende dele, né? É um modelo que tem um público fiel e cativo, mas ele vai sofrer também para se ajustar a esse momento, né? Uma coisa é fato, o futuro incomoda, né? Porque as pessoas, elas se acomodam, elas acham que do jeito que tá muito bem, obrigado, não precisa mexer. Então, a partir do momento em que você sai daquele seu lugar comum, se torna complicado. É verdade. E aí, Samir, concorda aí com o ponto de vista? Cara, concordo sim. Agora, eu entendo que o fato é, isso que vocês falaram, né? Primeiro vai vir a inovação e depois é que vai vir a forma de regulamentação. No Brasil, talvez demore um pouco mais, as pessoas estão hospedando um monte de gente aí à revelia, né? Nas suas casas, estão ganhando receita por isso, mas eu acho que não vai ficar muito tempo, porque é questão de tempo do governo querer a parte dele. Não vai ver ninguém ganhando dinheiro, principalmente em moeda estrangeira, cara. Se tem uma coisa que o nosso governo ele é eficiente, é pra arrecadar. Exatamente. É a função governamental que melhor funciona no nosso país, né? Infelizmente, né? As outras todas são uma porcaria, mas aí realmente eu concordo contigo também, que em algum momento isso vai tá enquadrado aí em algum imposto. Mas outra coisa que talvez possa cair no Brasil, eu já vi no Japão, cara, é aquele hotel cápsula, você já viu? Eu já vi sim matérias, né, falando dele. Então, sei lá, se de repente uma empresa hoteleira que quiser realmente bater em todo mundo em relação de custo, cara, transforma um container aí em várias cápsulas e o cara vai lá só pra dormir, cara. Então, pode ser aí uma coisa que a gente veja no futuro em matéria de hospedagem. Mas os hotéis mesmos, eles sempre buscam estar se modernizando. Hoje em dia, por exemplo, você pode pegar e fazer a reserva pelo celular, já chegar, sem precisar fazer o check-in, porque você já fez o check-in pelo celular, já usar o seu celular como a chave do teu quarto. Não precisa passar por nada nem por ninguém. Você já resolveu tudo ali. Rapaz, isso aí eu não vi ainda não, hein? Eu também não vi não, mas é uma legal, porque se você tem dentro do hotel uma parte do custo que são pessoas, cara, imagina, um hotel autossuficiente, né, que o cliente consegue fazer tudo, check-in, check-out, pagou. Imagina, não tem ninguém, só tem uma pessoa que vai limpar, né? Eu acho que a questão aí que pode ser que esbarre, não sei, posso estar enganado, mas é a questão da segurança, né? Porque você também fica meio sem controle do que está acontecendo, né? O controle, ele fica sendo 100% eletrônico, né? Vamos dizer. Isso, correto. O processo fica todo eletrônico, mas essa questão, ela é bem explicada e tudo. Quem lançou esse keyless foi o Hilton, e ele tem lá todas as explicações, todas as situações. Obviamente, se acontecer de você perder o celular ou algo do tipo, você vai recorrer a recepcionista e tudo mais. É uma forma de facilitar o teu dia a dia e, claro, também reduzir custos do próprio hotel, né? Com isso, ele consegue oferecer tarifas cada vez mais baixas, porque não vai ter que estar pagando tanto o pessoal. Sim. Você também vai ganhar com isso, né? Isso, exato. Não só na comodidade, mas também no preço. Eu tinha pensado sobre isso, cara. O tipo de check-in do hotel é igual o totem que você tem no aeroporto, né? Você chega lá, já faz tudo por si e acabou. Exatamente. A questão de quartos, assim, econômicos e práticos, praticamente só para dormir, tem um que é muito parecido, que em Nova York ele se chama Pod 39, se eu não me engano, tem um 34 também, que é praticamente um cubículo, né? Então não é um hostel, é um hotel, mas o espaço que tem ali é só para dormir, é quase a cápsula que existe no Japão. Então, sim, essas coisas a gente fala como se fosse muito distante, mas elas já existem. Né? Exatamente, não é questão de ficção científica, já existe e já tá batendo aí na nossa porta, tá cada vez mais comum. E como a gente tá no Brasil, cara, pro futuro, se a gente não colocar cápsula, a gente pode fazer um esquema com redes também, né? Colocar várias redes assim e o cara dorme na rede, pô. Quem nunca dormiu numa rede não sabe como é bom.
Uma vez eu dormi e saí colar de torcicolo, rapaz. Eu já saí com dor nas costas, todo torto. Pro futuro, a gente já tá falando, né? O que a gente tá imaginando pro futuro. Acho que essas inovações, elas vêm atropelando, né? Pra gente depois ver qual é o problema que a gente vai ter que resolver. E acredito que esse, sim, é um departamento, vamos dizer assim, que a evolução é muito mais visível, né? Do que no caso, quando a gente falou da aviação. Sim. Sim. Vamos falar um pouco de serviços. A gente tem uma gama de serviços associados à viagem, né? Os principais deles, eu queria que você falasse um pouquinho, Samir, de seguros e comunicação e passeios. Vamos falar um de cada vez, né? Vamos começar com seguros? Cara, eu acho que o mercado de seguros, ele também chegou num ponto que eu acredito que não vai passar daí. Hoje em dia, quando você vai fazer um seguro pro seu carro, pra sua casa, etc., você entra lá no site da seguradora, passa todas as informações que antes você passava pro seu corretor de seguros, sua idade, seu sexo, onde você mora, etc. E o próprio sistema hoje já está calculando o valor do seguro. Então, para a viagem, isso já acontece. Ele fala assim, olha, qual que é a data de ida, qual que é a data de volta, você coloca quantas pessoas vão, ele calcula o valor já pelo destino, você já paga pelo site, já imprime por ali e já leva embora. Então, por exemplo, para um cliente que vai para os Estados Unidos, eu recomendo muito que você faça o seguro, porque o sistema de saúde americano é uma bica. Caríssimo, né? E aí depois a gente pode falar só sobre seguros, né? Para quem vai para a Europa, tem aí o seguro do Tratado do Acordo de Schengen, que se você não tiver um seguro de saúde que cubra no mínimo 30 mil euros, você já teve casos de pessoas que foram barradas e pode voltar. Mas assim, eu acho que quando a gente fala da evolução, esse mercado de seguros, tanto de chip como os serviços que você pode contratar localmente, eles chegaram num nível de excelência que eu acho que dali não vai mais evoluir. Então, por exemplo, quando um cara quer pegar um City Tour aqui em São Paulo, ele já entra no site, paga tudo por lá, a gente já recebe o nome do cara, já busca ele no aeroporto, então já é tudo muito eletrônico. Para os serviços de seguros, chip, ou os outros serviços que você busca localmente, acredito que eles chegaram já, eles estão no futuro e eu acho que a partir desse futuro eu não vejo mais para onde evoluir. Eu vejo um desafio aí na consolidação da informação para o cliente, né? Por exemplo, onde que eu posso obter de uma forma única todas as informações ou todas as possibilidades de seguro que eu tenho. São contratos muito detalhados, né? Que a maioria das pessoas não lê, e talvez eu acho que tenha uma oportunidade assim, não seria nem de modernização, não seria nem de uma revolução, mas seria de repente uma simplificação, né? Uma forma que você consiga contratar com uma informação melhor, né? Porque eu, pelo menos, eu falo um pouco como por mim mesmo. E você contrata o seguro e você tá meio que se resguardando, você vai viajar tranquilo, mas no final das contas pode ser que você não esteja tão tranquilo, você não devesse estar tão tranquilo assim, porque de repente tem algum furo ali naquele contrato, alguma cobertura que você não fez. Eu acho que talvez tenha alguma coisa nesse sentido. Realmente concordo contigo que uma revolução aí nesse mercado eu acho pouco provável. Mas eu acho que nesse ponto, vocês falam que não tem mais para onde evoluir, eu já discordo na questão que precisa evoluir muito, que é quando acontece o sinistro, né? Na parte da pré-venda, né? A contratação tá beleza, né? Tudo lindo e maravilhoso. A contratação, a parte da pesquisa, perfeito. Na hora que acontece o vamos ver, a coisa muda totalmente de figura. Você não tem orientação, você não sabe a quem recorrer, você recebe uma instrução e não funciona, não é do jeito que deveria ser, você fica perdido, sem saber como é que se procede, se vai por conta própria e depois resolve com o seguro, se aciona o seguro primeiro e depois vê o que é que eles vão dizer, se ainda acreditando que quando, depois de fazer todo o trâmite, eles vão pagar aquilo ali que você está passando, aquela situação, seja de saúde, seja de um acidente, seja do que for. Então, isso precisa melhorar e muito. Eu não sei como isso poderia melhorar no futuro. Talvez aí essa questão passe a ser automatizada, né? Dependendo das informações que você vai colocando, preenchendo um formulário digital, seja o que for, e ele vai dando os resultados, né? Então, usaria muito uma questão de inteligência artificial aí, né?
porque hoje em dia, como é muito um atendimento manual, exige muito de contato humano, de ser humano, então é muito burocrático, o atendimento é péssimo, sempre deixa a desejar e geralmente em 90% dos casos é dor de cabeça. Eu vejo essa questão como uma questão de qualidade de serviço, né? Não é nenhuma questão de inovação. Acho que isso aí é mais de qualidade. Até mesmo aqui no Brasil, se você for contratar um serviço desse, um serviço de seguro-saúde qualquer, pode ter esse mesmo tipo de problema, né? Eu acho que isso não diz muito respeito à tecnologia ou à inovação. Eu vejo isso mais como um problema mesmo de prestação. O que pode acontecer, talvez, uma evolução, por exemplo, para o mercado de seguros, é que hoje você tem um consolidador de empresas aéreas, né? Você pega aí uma OTA aí, por exemplo, e você consegue consultar múltiplas empresas aéreas ao mesmo tempo. Você pega uma outra consolidadora de hotéis, múltiplos hotéis ao mesmo tempo. Hoje, você não tem um consolidador de seguros, né? Que coloque a seguradora A, B, C, D. Era nesse sentido que eu estava falando, realmente de ter uma base única que você consiga ter acesso a toda a informação, que você consiga comparar coberturas e tal. Eu acho que nesse sentido seria um avanço realmente. E comunicação, telecomunicações, né, na verdade. Acho que isso aí tem bastante informação truncada, cara. Acho que a gente ainda tá vivendo, assim, meio que um emaranhado de informações e acaba que fica difícil você decidir como se virar, né, fora do Brasil, principalmente, né, quando você tá precisando usar o telefone ou o smartphone, a rede 3G, enfim. Isso é uma coisa bem complicada, cara, porque você só tem noção de como você precisa dessas coisas quando você deixa de ter. Quando você chegou lá no destino, você planejou tudo, você fala, puta, e agora? Como que eu vou acessar a internet, né? Como que eu vou ter um mapa? Como que são essas facilidades que você tá no Brasil hoje, que você já tem à sua disposição, e quando você vai viajar para o exterior, por exemplo, você tem que começar a se preocupar bastante em relação a isso. Eu acho que o futuro vai fazer muito como acontece nos Estados Unidos hoje, ou Europa, né? Que você consegue ter um dispositivo fácil de você comprar no aeroporto, ou de você comprar com uma agência que tá te vendendo a passagem ou as coisas antes de você ir, para você poder se virar. O que precisa tomar cuidado é que eu não sei como é que isso vai ser um controle em matéria de terrorismo, né, cara? Porque como é que... para os Estados Unidos tem um controle muito severo, né? Mas na Europa a gente não vê uma severidade tão grande. Então... por enquanto, por enquanto. Isso que você falou, eu concordo mesmo, cara. Porque lembra que até a gente comentou num dos últimos episódios em relação a usar o Google Maps, né? E a Monique até falou que ela se vira bem com o Google Maps e eu falei que não conseguia usar em tal lugar. E foi justamente por isso, porque eu cheguei lá pra pegar informação de qual era o ônibus que tinha que pegar e simplesmente estava sem internet. Aí você fica cego, né, cara? É verdade. A coisa que a gente vê aqui, principalmente quando começa a estudar o futuro, ou como é que tá o presente, como foi no passado, é o quanto a gente se torna dependente, né, do smartphone, da tecnologia, da internet, cada vez mais. E você não se preocupa com detalhes que antigamente você teria a obrigação de se preocupar. Porque hoje em dia você com smartphone, não, tudo bem, quando eu chegar lá vai ter Wi-Fi, quando eu chegar lá eu chego num restaurante, peço um acesso à internet, então hotel, né? Você perdeu aquela preocupação, aquele interesse de pensar em cenários, né? Em possibilidades. Hoje, você com um smartphone na mão acha que resolveu todos os problemas do mundo. E realmente você tem aplicativo pra tudo, né? Literalmente tem aplicativo pra tudo. Pro viajante tem aplicativo de restaurante, aplicativo de transporte, aplicativo de hotel. E se não existe um aplicativo, com certeza vai existir. Não, se não existe, com certeza nesse exato momento alguém está programando ele. Desenvolvendo, né? Está desenvolvendo um aplicativo pra atender essa demanda. Como diria um amigo meu, deve existir um aplicativo para isso, seja o que for. Tá certo. I wanna be a billionaire so fucking bad. Passeio é a parte mais analógica da viagem, né, cara? Acho que ele no futuro vai continuar sendo... Você vai escolher, na verdade, por quem te prestar o melhor serviço, né? É muito difícil você criar um processo pensando em futuro, esquiar, né? Ele não vai mudar, né? Talvez mude o aparelho, mude a tecnologia que se esquia, mas o fato de se esquiar, né? Alguém que vai locar uma roupa ou vai te alocar um aparelho de esqui, por exemplo, não vai mudar. Existem muito ainda algumas localidades que você tem
tem aquele marketing de emboscada, né? O cara meio que te cerca, né? Assim, o cara te sequestra e você vai contratando tudo dele e ele não deixa você descobrir as outras coisas. Por isso que é importante todo mundo pesquisar bastante antes de viajar, antes de sair de casa, pra não cair nessas roubadas, né? Porque a gente sabe que ainda existe muito, né? Sim, e uma coisa que a gente vê também é a questão dos guias, né? Por causa da internet, da facilidade de acesso a material, às vezes a internet mais atrapalha do que ajuda, né? Tem 100 pessoas falando de um mesmo destino e cada uma dando a sua opinião e sua visão sobre aquilo, e você acaba meio que se perdido, não sabe quem tá falando a verdade, quem tá vendendo um produto, quem tá se autopromovendo, quem tá sendo patrocinado. É verdade. Guias turísticos, né? Vamos falar um pouquinho de guias turísticos, então. Antes a gente tinha apenas publicações, né? A gente tinha que comprar um guia de papel. Eu até confesso que eu sinto saudade disso, tá, cara? Comprar um guia de Florença, aquela coisa romântica, né? De você abrir o guia e ver as figuras do museu. Eu achava o máximo mesmo. Ainda vende, né? Ainda vende, mas deve vender bem pouco hoje em dia, né? E, cara, eu lembro, faz muito tempo que eu não compro um guia desse de papel, mas eu lembro que era muito caro. Não era um guia barato. E o que eu mais gostava, tinha uma editora, não sei se era uma editora e tal, mas acho que era da Lonely Planet, cara. Ah, sim, assim, é uma distribuição, né? Uma distribuição que fazia uns guias muito completos e tudo mais, mas é aquilo que a gente tá falando, com essa modernização da internet, esses caras aí, ou eles entraram pro meio eletrônico, né, ou eles foram substituídos, né, porque você tem alguns sites aí que falam sobre viagens, ou blogs que falam sobre viagens, que acabou substituindo muito deles, né? Com certeza, e assim, você sabe que essa informação dos blogs, ela é uma informação mais autêntica até, né, do que uma pessoa que foi contratada para fazer 1 milhão de viagens e escrever um guia. Você sabe que o cara que tá fazendo um blog ali é uma experiência absolutamente autêntica, né? O cara fez a viagem, programou tudo, normalmente foi ele mesmo que bancou, na maioria das vezes, né? Então, você tem uma certa confiança nessa informação. Eu, pelo menos, né? Mas você sabe que eu acho que o passado, que era esse guia turístico de papel, né? Como um manual, como um livro, ele tem o mesmo problema que eu vejo em muitos blogs de viagem hoje, Foca, que é a desatualização, cara. Porque o que acontece? Quando você pegava um Frommer, por exemplo, de Madrid, a cada 2, 3 anos ele ia lá e lançava uma nova edição para atualizar, porque aqueles restaurantes que ele estava recomendando já fecharam, aqueles serviços já não são mais aqueles, né? Então, o que era bom não é mais, né? Exatamente. Então, o que acontece com um blog, né? O cara foi lá e escreveu sobre Madrid, daqui 2 anos ele vai ter que ir lá e renovar essa informação de novo. Não adianta ele ter postado uma informação sobre Madrid, que essas coisas vão continuar acontecendo. Então, a cada 1 ano, a cada 2 anos, ele vai ter que voltar para Madrid e vai ter que refazer tudo de novo, cara. E muitas vezes esse material, né, que as pessoas postam e tudo, vão sendo desatualizados e vão continuar desatualizados, e cada vez mais as pessoas estão cada um querendo expor suas opiniões, suas visões. Mas eu acho que vocês estão esquecendo de uma coisa. Que, por exemplo, se eu fizer uma consulta hoje para um determinado destino, eu vou ter um resultado. Se eu fizer daqui a 3 anos, com certeza esse resultado vai ser outro. Ou seja, eu vou ter artigos mais atualizados, eu vou ter opiniões de pessoas que viajaram há menos tempo, né? Então, sabe, eu acreditei nisso também, cara, até eu ir pro Espírito Santo a última vez, né? Consultando as coisas que tinham sobre o Espírito Santo, eu peguei muito blog de 2013, 2014, e aí você fica naquela, fala, puta, será que essa informação tá válida ainda? Será que esse restaurante tá válido ainda? Muitos dos blogs que eu peguei, cara, tem um negócio que eu acho que tem muito blogueiro aí que ele poderia colocar a data daquela postagem logo no começo, cara. Eu vi muito blog que faltava isso aí. Sei lá, de 60% de 100% das informações, 60% eram informações que eu tinha muita dúvida se estava atualizado ainda. Esse é um problema muito sério, mas assim, questão de guia, né, tirando a parte de a pessoa fazer por conta própria, a gente está falando de blogs e tudo, não está envolvendo empresa, não é um serviço propriamente dito, né, é mais uma ajuda, digamos assim. Os guias, eles estão se modernizando, né? Hoje em dia eles estão indo para o modo digital, para os tablets, iPads e companhia. Antigamente tinha o guia, ainda tem, né? Só que é digital, exatamente isso que você falou, guia 4 rodas, né? Sim, isso. Essa questão que o Samir citou das atualizações, hoje em dia a gente também vê que é bem mais frequente, né? Então, um guia digital, como ele é um aplicativo, ele não é mais analógico,
ele pode ser atualizado imediatamente e atingir todos os dispositivos e locais onde ele esteja. Então, com isso, você vai ter sempre a última versão, as últimas informações, né? Claro, isso vai depender dos autores, daquele guia e tudo, mas aí é outra história. Em termos de conteúdo e de veracidade daquelas informações, elas vão estar sempre atualizadas. E eu creio que o futuro seja justamente isso, cada vez mais dinâmico o processo, cada vez mais globalizado e talvez até mais compartilhado, como a gente vê com a questão do Waze, né? O Waze hoje em dia é uma rede social de localização. Então são as pessoas que colocam os trajetos, os acessos, os atalhos. Então os guias vão acabar se tornando isso no futuro. Eu acredito que seja desse modo. É verdade. E a questão... A gente não falou de um modelo de informação que é o modelo colaborativo, né? Já comentei até no meu programa, mas aqui eu acho que valeria a pena a gente falar também, que é o TripAdvisor, né? Eu sei que existem outros, o Yelp, mas o TripAdvisor para viagem, ele é a maior referência, né? Sem dúvida. O que vocês acham dele no futuro, daqui a 10 anos? Eu acho que talvez os guias turísticos que a gente vê hoje aí, alguns mais conhecidos, talvez ele tenha que caminhar para como é o modelo do TripAdvisor mesmo. Cara, eu posso dizer o modelo do Waze, né? O Waze, você vai lá, vai colocando se tem um acidente, você confirma se tem um acidente mesmo, se atualiza que aquela rua mudou de direção. Então ele vai crescendo com as atualizações de milhões de usuários. Talvez os novos guias turísticos tenham essa tendência de se modernizar com a colaboração dos usuários. Exato, eu creio que seja colaborativo. Eu sou um usuário do TripAdvisor, eu já até comentei isso, que eu costumo consumir bastante informação porque é uma base robusta, né? Que tem muita informação de tudo que é restaurante, hotel e dos mais diversos destinos, né? Mas assim, tem uma coisa que aconteceu que eu acho interessante e que de repente vale a pena falar aqui, já que a gente tá falando do futuro, é que eu fui também um colaborador, né? Eu escrevia resenhas lá as avaliações e tal, e eram bem avaliadas as avaliações, eles ficavam mandando aqueles e-mails pra eu fazer mais, que o pessoal gostava. Eu não fazia aquelas avaliações curtinhas, né? Aquelas avaliações que não servem pra nada, que normalmente as pessoas fazem. Legal, né? Tipo aquela avaliação, gostei. Não, o restaurante é ótimo. Beleza, né? Tipo Glória Pires, né? Mas então, aí o que aconteceu? Eu acho que eles se sentiram na obrigação de dar alguma coisa em troca, né? Porque, na verdade, o TripAdvisor é um grande sanguessuga, né? Que fica pegando informação de todo mundo e cobrando para as pessoas, cobrando através de propaganda, através de comissão, na venda de serviços, né? Mas eles pegam aquela informação de graça de todo mundo e vendem aquilo para alguém, né? Eles ganham dinheiro com aquilo. E eu acho que eles se sentiram na obrigação de ter uma contrapartida e eles começaram a dar milha. Não sei se vocês ficaram sabendo. Eles têm uma parceria com múltiplos aqui no Brasil e dependendo da avaliação que você fizer, você pode ganhar uma quantidade de milhas. Mas depois que eles fizeram isso, que eu me toquei, que o que eu tava fazendo tinha valor, né? O que eu tava escrevendo lá tinha valor. E quando eles começaram a me oferecer milha, eu via lá que às vezes eu fazia uma resenha enorme, aí ganhava 10 milhas, eu comecei a me tocar, que aquilo ali não tava remunerando o tempo que eu levava pra escrever. E aí eu parei de fazer, cara. Então, assim, talvez tenha... Eu não sei se aconteceu com outras pessoas, mas comigo foi um tiro que saiu pela culatra. A partir do momento que eles passaram a me dar alguma coisa em troca, eu atentei pro fato de que eu tava dando pra eles de graça algo que tem um valor, né? Que se eu, por exemplo, se eu quiser escrever um blog e colocar lá todas as minhas avaliações que eu fiz lá pra eles, eu já tenho uma base de alguma coisa pra botar lá. É verdade. Hoje a gente vive a era da informação, né? Então a informação é valiosíssima. E agora, com essa questão do colaborativismo, que é esse momento que a gente está vivendo agora, as empresas não são idiotas. Elas estão vendo que as pessoas estão dando aquele conteúdo, aquela informação valiosa, que eles tinham que contratar pessoas e tudo mais. E as pessoas estão dando de graça. E as empresas vão lá, peraí, deixa eu dar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que aí eles vão ficar mortos de felizes e vão me passar ainda mais informações. Com isso eu consigo ter uma base e vender esses dados para outras empresas que estão querendo aquelas informações. Então é uma guerra de informações e a gente acha que o que a gente está fazendo não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. O que é eu sentar no computador e escrever por 10 minutos a minha opinião e para a empresa aquilo ali pode valer milhões. Vou
fazer agora uma pergunta que eu gostaria muito que a resposta fosse sim, mas vocês acham que o podcast, ele pode de alguma forma se encaixar nessa demanda de informação pro viajante? Ele pode ser um concorrente desses guias? Sim, sem dúvida, até porque ele permite de uma forma mais rápida, né? E você também não precisa estar literalmente concentrado como é lendo um livro, e você pode estar, se você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, você não consegue ler um livro e estar trabalhando ao mesmo tempo. Você não vai conseguir fazer as duas coisas de forma igual, de uma forma que seja... Com certeza. Com qualidade. Você não vai ler aquele material com qualidade, você não vai trabalhar com qualidade. Um áudio é fácil, é mais fácil você captar aquelas informações, o teu ouvido captar as informações que são mais importantes, mais convenientes a você, enquanto você está realizando outras tarefas, ou seja, dirigindo, ou seja, trabalhando, lavando a louça, o que for. Mas com isso você tem uma possibilidade de estar fazendo coisas que você faz no seu dia a dia e ainda estar sendo atualizado com diversas informações de todos os gêneros e áreas. Cara, eu posso dizer além, o podcast como um guia turístico, né, de servir de base de informação para o cara decidir um destino, ter uma opinião sobre qual restaurante visitar, ou que passeio fazer, o podcast para esse turista, cara, é fantástico, porque é isso que o Bruno falou, ele pode estar recebendo informação sem ter que parar para ele ver alguma coisa, porque quando um turista vai buscar uma informação por uma informação visual, como é um caso de um blog, ele tem que parar tudo que ele está fazendo para ler o blog. Quando ele tem que ver um vídeo no YouTube, ele tem que parar tudo que ele está fazendo para ver o vídeo no YouTube. E no podcast não, ele não precisa parar para fazer parar aquilo que ele estava fazendo para poder receber informação. Ele pode estar fazendo isso enquanto ele vai para academia, enquanto ele está no transporte público, enquanto ele está no carro, ele coloca no MP3 do carro e vai ouvindo. Ele é a informação pro cara que não tem paciência de ler. A informação já vem pronta e vem de um jeito gostoso dele receber a informação. Porque ele recebe como uma conversa, tem uma música, tem uma piadinha, então a informação chega de um jeito muito mais tranquilo. Pro cara preguiçoso, o podcast é indiscutivelmente a melhor forma dele se informar. Pô, a gente tem que ter um jeito de identificar esse público, né? Onde é que a gente vai achar o preguiçoso? Então, primeiro a gente tem que saber, as pessoas têm que conhecer o que é podcast, né? Que essa é a pior parte, que hoje os podcasts, ouvintes de podcasts, né, estão crescendo porque os próprios podcasters ou quem ouve motiva o cara a ouvir. Então, ela é muito uma coisa orgânica ainda, né? Sim, sim. A gente não conseguiu ainda uma bomba de massa que faz com que um boom aconteça. Ele tá crescendo de forma muito orgânica. Tá constante, mas orgânico. A gente fala muito de Estados Unidos, né? Quando a gente fala de podcast, a gente fala muito de Estados Unidos, que a gente sabe que lá tem uma volume de ouvintes muito maior, né? Mesmo para pessoas elitizadas. Percentualmente mesmo falando, né? Politizadas, ou pessoas que conhecem de informática, cara, nem todo mundo ainda tá habituado com essa nova mídia chamada podcast. Eu fico arrasado que minha esposa fala que não gosta do podcast. Mas assim, o podcast não é só ele, né? Essa questão de livros, tem muitos audiobooks. Eu vi recentemente, tem livros brasileiros, né? Por exemplo, a Bruna Surfistinha tem a versão dela em áudio. A coleção de Harry Potter... Tem a Bíblia, né? Com Cid Moreira. Eu não imagino a versão da Bruna Surfistinha em áudio, cara. Sério. Existe um podcast disso aí? Vocês estão de sacanagem, né? Não é um podcast, é um audiobook. É o livro pra quem não tem coragem de parar e ler o livro em áudio. Pô, mas tem que ter mais coragem. Imagina 50 tons de cinza, cara, em áudio. Agora, finalizando, sim, o podcast pode ser um guia para informações de turismo, usados até por sites ou blogs já reconhecidos como uma informação, né, como uma mídia adicional. Acredito muito nessa mídia como um futuro guia turístico. Eu acredito que isso vai acontecer, mas vai ser para um público mais restrito. Um público que a gente atende é um público mais informado, mais esclarecido. Eu gostaria de acreditar que isso vai se difundir de uma forma mais
profunda dentro da internet, mas eu ainda acredito que a gente vai continuar atendendo um público mais de nicho. O que também não é ruim, porque o nosso nicho é um nicho que consome, que é um nicho que tem um retorno, né, pra quem investe nele. Mas pouco a pouco, como a gente falou no início, né, a geração vai mudando, vai ficando cada vez mais informatizada, mais atualizada e quer consumir mais e mais coisas ao seu redor. Mas esse aí, até que você está falando das gerações, eu até imaginava que também fosse, mas eu vejo que as gerações mais novas, né, que estão chegando agora, assim, adolescentes e jovens adultos, eles consomem mais YouTube do que podcast. É uma geração que, acho que é a geração intermediária que consome mais, né, assim, na casa dos 30 aí. Tem razão, tem toda a razão. Mas pode ser que a próxima, né, vamos torcer, né, não vamos perder a fé. Agora, assim, chegando aqui nos finalmente, né? E pra quem tá a fim de ganhar dinheiro com turismo, qual é o caminho das pedras, Samir? Fala aí, você que tá ficando rico aí com essa, né, dentro dessa indústria. Cara, eu particularmente, fazendo uma previsão pro futuro, assim, eu acredito muito que pro futuro, pra se ganhar dinheiro com turismo, é o mercado de nicho que vai ter várias oportunidades. Quando eu falo de mercado de nicho, tem, por exemplo, aí as viagens voltadas pra melhor idade, né? Depois a gente coloca um link aí, algumas iniciativas do governo, como é que você cria um pacote para pessoas com uma idade mais avançada, quais são os cuidados que você vai fazer para isso. A gente está vendo o próprio IBGE aí divulgando que a população brasileira está envelhecendo. Então, as pessoas estão envelhecendo, as pessoas estão tendo menos filhos, estão tendo filhos cada vez mais tarde. Eu acredito que esse mercado especificamente, ele tem um potencial muito grande. Outro mercado inclusive, quando a gente viaja para fora, a gente vê a quantidade de idosos viajando, né? Muito, né? Uma coisa absolutamente normal, né? Que a gente vê pouco ainda aqui no Brasil. Né? Cruzeiros é um negócio absurdo, a quantidade. Exatamente o que eu tava pensando. Eu tava falando aqui de viajar e ver, eu tava falando exatamente cruzeiro. Esses resorts aí com água e tudo mais que a gente tem visto bastante, ele tem sido uma referência, né? Águas de Lindóia, águas não sei da onde. Então isso atrai bastante esse público. Outro que posso falar aí de nicho, cara, nicho de solteiros, cara. Eu acho que, por exemplo, organizar viagens ou organizar serviços para pessoas solteiras, a gente tá falando de um mundo cada vez mais globalizado, onde as pessoas conseguem ter fácil conexão com o seu amigo lá na Austrália, mas as pessoas estão indo morar cada vez mais sozinhas, elas estão cada vez mais sós. Então eu acredito muito, né, o que é o Tinder aí, o que é esses outros aplicativos de relacionamento. Eu não sei o que é Tinder. Não, então que bom. Mas o Tinder não é só pro que ele se propõe, não, ele já virou também para relacionamentos sérios, viu? Então virou mais uma rede aí de contato. Outro que eu imagino bastante, que tem um desenvolvimento, é pro mercado de pessoas com deficiência, né, cara? Você tem muita gente no mercado de trabalho, né, com cegos, cadeirantes, pessoas com uma deficiência de mobilidade, mas os serviços ainda precisam, né, não só os serviços turísticos, mas acho que os serviços turísticos, que é o que a gente tá falando do futuro, ele precisa se desenvolver para atender muito esse mercado. A gente tá falando muito do Uber, muito do táxi por aplicativo e tudo mais, como uma coisa atual futurista, mas eu desafio até o ouvinte, pega um labrador de um amigo seu, um óculos escuro e chama um desses serviços por celular e depois conta pra gente como foi a sua experiência. Samir, eu vou falar aqui, abrir um parênteses, porque aqui no Rio já foi lançado um serviço no Uber pra quem tem animal de estimação, né? No caso, eles avisam que esse Uber Pet é pra quem tem animal de estimação, e o outro, o serviço normal do Uber, ele é obrigado por lei a aceitar o cão-guia, né? Aí talvez o desafio fique pra esse público. Pra esse público, ou então pro próprio táxi, que a gente já presenciou algumas coisas. Táxi eu acho que esquece, né, cara? Então, mas é interessante ver se esse táxi por aplicativo, por exemplo, como é que é o comportamento desse cara, né? Sim, o Easy Taxi lá da vida, né? E a gente fala, eu não sei dizer como é que funciona em outros países, mesmo nos Estados Unidos ou na Europa, eu não tenho essa informação, mas, cara, o metrô de São Paulo, que é uma referência em matéria de transporte público, começou a aceitar só a partir de 2005, isso porque teve uma intervenção jurídica. E mesmo depois disso, em 2006, a gente até vai colocar uma matéria aí, teve de novo, uma pessoa foi impedida de entrar no metrô porque estava com um cão-guia, e de novo o governador do estado de São Paulo na época, com um monte de juristas, que tiveram que forçar isso daí. Então, é um negócio que... Estamos falando de 2005, cara, né? Esse é um mercado que ainda precisa melhorar bastante, né? Ô, Samir, eu sei que você também investe aí na tua agência em turismo de experiência, né? Cerveja?
experiência cervejaria, né? Faz aquele tour pelas cervejarias artesanais, faz touring pra fazer rafting também, um turismo mais de aventura, né? Eu acho que o turismo de aventura, esses turismos que você tem experiência de fazer uma coisa diferente, ele também tem muito mais espaço. Saltar de paraquedas, ou então aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um túnel do vento, pra quem tem medo de saltar de paraquedas, então você tem um negócio que é a sensação de saltar de paraquedas, só que num túnel de vento controlado, tiro esportivo, rafting, rapel, trilha, visitar cachoeira. Quando eu for aí em São Paulo, eu vou querer fazer tudo, tá? Reserva aí, já deixa... Fantástico, você vai gostar bastante. O Bruno tá aproveitando aí? Eu quero ir atrás do Tour do Pão, mas dessa vez não deu pra ficar, não. Vai ficar pra próxima. Mas aí também ele é radical, né? O Samir quer visitar 50 padarias. Mas é um tour gastronômico interessante. Haja carboidrato. Haja carboidrato. Cara, eu tô correndo 5 km por dia por causa dessa maratona, cara. Mas ainda vou terminar essa maratona do pão. Aí depois faz uns examezinhos aí pra ver a glicemia aí. Mas o que? Mas aí, em relação a nichos e turismo de experiência, você acha que ainda tem algum ramo que não foi devidamente explorado? Ou você acha que já identificaram, pelo menos, quais são as oportunidades? Cara, eu acho que o turismo pedagógico, né? A gente faz alguns serviços para universidades aqui, que leva os estudantes de engenharia para conhecer uma usina hidrelétrica, alguma coisa do tipo. Eu acho que isso também é um nicho específico que tem muito ainda para evoluir, muito espaço para evoluir. Eu acho que no futuro, esse tipo de turismo voltado para nichos, né? Ou então para empresariais, para visitar como é que uma empresa funciona, para pegar a experiência, por exemplo, de um empresário. Eu acredito sim que isso são os novos mercados dentro do turismo, com muito espaço ainda para se ganhar dinheiro, e não é pouco dinheiro não, cara. A gente fala, por exemplo, do turismo em São Paulo, que é o turismo de negócios, a gente tá falando de um mercado bilionário. E nicho, com certeza, sempre vão existir novos, e isso nunca vai faltar, né? O podcast é algo que é um nicho, por exemplo. Então, essa questão de um turismo pedagógico, um turismo voltado para deficientes, para terceira idade, são apenas nichos que foram sendo descobertos, que foi havendo a necessidade de existir. Assim como no futuro, devem haver vários outros. Um turismo para adolescentes, por exemplo. Turismo gay, cara. Sim, por exemplo, aqui, já imaginando, um turismo para intercambistas de várias nacionalidades e tudo. São inúmeras opções aqui, se a gente parar para pensar, dá para levar a imaginação para bem longe. Na minha época de escola, eu lembro que tinha alguns eventos dessa natureza para ir para São Paulo, para fazer alguns passeios assim. Meus filhos que estão na idade escolar, eu não vejo muito isso acontecendo. Eu também vejo muito pouco, cara. E nesse negócio de nicho, até pro esporte, cara. A gente faz alguns roteiros aqui que o cara conhece os estádios de futebol. Então eu acho que essa coisa por nicho tem muito ainda que ser explorada e tem bastante espaço aí pro futuro. Pra serviços, pra ofertas, pra experiência, pra blogs, né? Pra divulgar essa informação. A gente tá chegando ao final, acho que passou bem rapidinho, né? E aqui as mães de Ná do turismo vão se despedindo, né, do nosso primeiro crossover de podcast de turismo. E, por favor, a gente gostaria muito de saber da nossa audiência, né, das nossas audiências, o que vocês acharam desse programa, o que vocês acharam desse episódio especial, se vocês concordam com as coisas, com as nossas previsões, se vocês acham que a gente esqueceu de alguma coisa, por favor, né, mandem mensagem pra gente. E eu vou começar aqui me despedindo, convidando todo mundo para ouvir o podcast Despachados. Basta procurar no seu agregador de podcast por Despachados ou no nosso site despachados.com.br. Lá tem todas as informações para você assinar o programa. É isso. Se quiser mandar um e-mail direto para mim ou para nossa equipe, por favor, escrevam para contato@despachados.com.br, e estamos nas principais redes sociais também. Se quiser, procura lá Despachados. Nossa, primeiro eu gostaria muito de agradecer esse momento. Acho que até único. Existem poucos podcasts de turismo ou de algo do tipo na podosfera, mas eu acho que aqui é um momento meio que único, né? Tipo Legends of Tomorrow. Com certeza é o primeiro, né?
Pra quem se interessou e pra quem já acompanha a gente, basta nos encontrar nas redes sociais, nas principais redes sociais. O Facebook é Otimize Suas Viagens, o site otimizesuasviagens.com, e se você quiser mandar algum comentário, tirar alguma dúvida, basta enviar um e-mail para podcast@otimizesuasviagens.com. Bom, pessoal, vou me despedindo. A gente se vê no futuro. Para você que gosta, né, do assunto de turismo, esses dois podcasters aqui são super feras, né? Tanto do Otimize Suas Viagens como do Despachados. Aqui eu falo pelo Tourcast. Foi uma honra poder gravar com esses caras, né? Só o podcast poderia trazer um cara lá de Fortaleza, o outro cara do Rio, eu aqui de São Paulo, para poder falar da futurologia do turismo. Acompanhe a gente lá no site www.infinity.tour.br ou no seu agregador de podcast. Pode mandar um e-mail pra gente aí também no contato@infinity.tour.br, que a gente vai responder com o maior carinho. Se você vier aí em São Paulo, quiser fazer essa experiência com a gente, no Carvan, o que você quiser aqui, a gente é especializado na cidade, pode ver que a gente vai te receber. Não temos o Cristo Redentor lá do Foca, mas a gente vai estar aqui de braços abertos para te receber. Tá certo, galera. Muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter resistido bravamente mais uma vez. E é isso aí, galera. Foca na viagem. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Olha só, ficou até o fim. Obrigado e não deixe de nos escutar. Até mais um crossover.